Temos também o melasma emocional. Todo o corpo do ser humano, ele tem, cada pessoa em si, isso é muito individual, cada ser humano tem um órgão de choque. O meu é o rim. Se acontece alguma coisa durante o meu dia, um estresse, ou se eu fico muito triste, eu sinto o meu rim doer, principalmente à noite. Já o meu marido, qualquer estresse, o que para nele é a parte do digestivo, é o estômago. E cada uma das nossas pacientes vai ter um órgão de choque. E nós precisamos entender que as emoções, elas alteram as vísceras, elas alteram a fisiologia do corpo. Nós somos um ser triuno, que tem corpo, alma e espírito. A alma é o nosso ego, é o centro das emoções. E quando quando as emoções não estão em equilíbrio, elas vão desorganizar o corpo da paciente, a fisiologia. Então, o melasma emocional existe, ele é real, é uma classificação de melasma e, na minha opinião, a mais difícil de tratar. Porque nós, como sendo profissionais da estética, muitas vezes não temos conhecimento suficiente para ir para essa parte das emoções. Então, nessa hora é muito importante nós termos a ajuda de um profissional que venha trazendo esse auxílio para a parte emocional, que ajude a organizar as emoções do paciente. Porque se as emoções... Assim, deixa eu dar um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem isso. Quando nós temos pensamentos bons, o nosso corpo vai criando coisas boas. Vou dar um exemplo para vocês da paixão. Você se apaixona pelo boy, ou você se apaixona quando nasce um bebê. Você olha e você simplesmente se apaixona pelo seu bebê. Ou você se apaixona por algo que você está fazendo, que você vê que tem propósito naquilo. O seu corpo, primeiro você se apaixona, depois o seu corpo, através do gatilho da paixão, ele começa a gerar a ocitocina, que é um hormônio, o hormônio da paixão. Sabe quando você está apaixonado em fazer uma coisa? Que você fica contando as horas para fazer isso, ou para ver a pessoa? Aí seu corpo começa a gerar a ocitocina, que é um hormônio. Da mesma forma, os pensamentos ruins e os sentimentos ruins começam a gerar dentro do nosso corpo toxinas. Então, sabe aquela paciente que tem um pensamento negativo para tudo que ela faz? Aquela paciente que tudo ela já fala que não vai dar certo? A Kátia tá dizendo, apaixonada por atividade física, maravilhoso. E atividade física, ela ainda vai gerar outras coisas dentro do seu corpo. Vai gerar dopamina, vai gerar serotonina, adrenalina, vai gerar um monte de coisa boa. Então, olha que maravilha isso, é muito bom. Eu acho muito mais fácil tratar pacientes com melasma quando elas fazem atividade física. Muito melhor, muito mais fácil, vai muito mais rápido. Mas continuando aqui a parte das emoções. Então, o nosso corpo nos sentimentos ruins geram essas toxinas dentro do corpo. E essas toxinas vão abalar a fisiologia do paciente. Então, quando nós vamos fazer uma consulta avaliativa, nós precisamos entender que momento de vida esse paciente está passando. É a paciente que para cada solução acha um problema. E, gente, tem muito. Essas pacientes estão aí. E eu tô com uma paciente agora que ela tá passando por um processo muito difícil na vida dela. Ela está passando por um processo de falência, sabe, na empresa e tal. Mas ela é uma pessoa tão pra cima, ela é uma pessoa tão cheia de Deus na vida dela. E assim, claro, ela sente muito de estar vivendo tudo isso, de ter funcionários aí para pagar e não dorme bem, ela tá assim realmente sofrendo, apesar de ser uma pessoa muito positiva. Mas estamos vendo que o melasma dela está clareando. Qual que é a diferença dessa paciente que eu estou atendendo para outras pacientes com problemas muito menores? É que essa minha paciente resolveu ter uma positividade e entender que Deus é Pai em todo momento. Então, nós precisamos entender em qual fase da vida a nossa paciente está, em que momento ela está passando. Eu já contei aqui em outras lives, mas vou contar de novo, porque eu sei que talvez você não tenha ouvido. Mas eu tinha uma paciente que chegou com melasma. Gente, o melasma dela era quase nada. Eu olhei para aquele melasma dela e falei assim, minha filha, eu dou conta disso aí num piscar de olhos, né? Me achando a sensacional do melasma. E a gente foi tratando, aquele negócio até evoluía um pouquinho, mas não sumiu. E como ela nunca tinha usado ácido no rosto, eu acreditei que fosse sumir 100%. Mas ficou lá aquela marquinha muito pequenininha, sabe? Mas
aquilo me incomodou. E daí no final eu peguei e falei assim pra ela, eu falei, gente, mas como que eu não consegui organizar isso? O que que foi? O que que aconteceu? Aí ela pegou e me falou, ela falou, ai Marina, eu tô passando por um problema no meu casamento, que até então ela não tinha relatado, né? Ela falou assim, meu marido é muito bom, eu não tenho nada assim pra reclamar dele, só que hoje eu já não tenho mais sentimento por ele. E aquilo assim, nossa, arrebentou meu coração, porque eu deixei passar. Eu ignorei, no caso dessa paciente, a questão emocional. E realmente, ela precisa resolver este problema dentro dela. Não tem como nós resolvermos a vida dela. Eu não tenho como ir lá na minha paciente e falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, divorcia. Não tem como, eu não vou fazer isso. Ou, sei lá, eu até conversei com ela, né, depois disso, falei, olha, né, tenta mudar a forma de ver, tenta apimentar aí a relação, fazer alguma coisa e tal, mas isso depende dela e não de mim. Não sou eu que vou lá fazer alguma coisa pelo casamento dela. Então, o melasma emocional, ele realmente é muito complicado e ele altera a parte da fisiologia.